Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT, episódio número 8. O Conversas da IT é um podcast dedicado à tecnologia que partilha a história de profissionais e experiências de profissionais moçambicanos e que estão dentro do país e fora do país. E neste episódio nós vamos receber a Zubaida Bahar. A Zubaida atualmente trabalha como Test Automation Engineer na Airbus. Antes ela já trabalhou como Software Quality Assurance Engineer na Vodacom. E ela vai ser a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Zubaida. Obrigada. Como é que se sente, Zubaida? Um pouco cansada. Ok. Trabalhaste hoje, né? Trabalhei. Aí tem home office também? Sim, muitas das vezes eu faço home office, mas hoje eu decidi ir ao office, não sei porquê. Ok. Mas é tipo, depende de ti. Tem aqueles dias mandatórios das empresas, né? Vem 3 dias, fica 2 dias em casa. Mas muitas das vezes eu estou sempre em casa por causa do calor também. Calor, faz calor aí? Agora estamos no verão, né? Essas semanas está a chover, está um bocadinho frio, mas quando o verão iniciou, estava por aí 30 graus e era muito quente no office, então queria Yeah. ficar em casa. Ok. Eu não sei se eu já tenho avisado, mas a Zubaida está baseada na Alemanha. Ela está na Alemanha, então a nossa conversa de hoje será em formato de conferência. Então a Zubaida é uma daquelas profissionais moçambicanas que está a trabalhar fora do país. E ela está na Alemanha, está a dizer que na Alemanha faz calor. Mas está já aí com uma camisola. Sim, porque eu não sei o que está a acontecer. Essas últimas semanas está frio, está a ventar. Quase voei com a minha guarda-chuva hoje. Ei. Então, Ok. Curiosamente, hoje também aqui em Moçambique, as pessoas não vão ver esse podcast provavelmente no dia que gravei, mas hoje em particular, hoje está a chover aqui. Hoje choveu, ok? Choveu um bocadinho. Enfim, nós vamos começar a conversa, mas antes disso eu vou pedir para subscrever o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube está a crescer, mas para além disso também vou pedir para seguir a nossa página do Instagram, LinkedIn, também estamos muito ativos lá. Enfim, Zubaida, nós vamos ter aqui uma conversa aberta e descontraída, ok? A nossa conversa vai ser baseada na tua história, nas tuas áreas de atuação, que são a área de Quality Assurance e hoje em dia a área de Test Automation, e algumas experiências e oportunidades de emprego para o exterior, ok? Porque tu quebraste acabaste quebrando esse grande essa grande é um dilema, né? Se calhar as pessoas não sabem como é que funciona o mercado exterior, então tu foste para lá, fizeste acontecer, hoje em dia estás aí baseada na Alemanha, então eu acho que isso vai ser interessante partilhar com os nossos ouvintes aqui, né? Os nossos telespectadores, ok? Se calhar, Zubaida, quantos anos tens? Sorry. 25. Ok, então Zubaida é uma das referências quando se trata de trabalhar fora. E com apenas 25 anos, como ela disse, ela já trabalha numa das maiores empresas de aeronaves do mundo. Ok? Como é que te sentes? Se calhar até tu como própria protagonista da história, até vais nos dizer quem tu és. Eu sou Zubaida Bahar. Uhum. Nasci e cresci na cidade de Maputo. Ok. Cresci no meio de várias culturas. Uma parte da minha família é do norte, é Macua, a outra parte é do sul. Ok. Então era uma mistura dos dois. Fiz o meu ensino primário, secundário e universitário em Maputo Uhum. e mudei-me para a Alemanha no ano passado, Ok. mesmo de fazer 25 anos. Vai- ok, vais fazer 25 anos. Nice. E, tipo, como é que tu entraste, como é que tu conheceste a área de tecnologia? Entrei por acaso e por falta de opção na época, porque eu queria ser piloto Ok? e foi logo que eu saí do ensino secundário,
tentei ir à escola da aeronáutica, logo em frente ao aeroporto, e eles disseram que o curso não abria naquele ano. Ok. Então, eu voltei para casa, estava com meu pai nesse dia, voltei para casa e nós tínhamos um dilema, qual é o curso que eu vou fazer? Já tinha concorrido para a UEM, também estava à espera dos exames, mas no fundo eu sabia que não iria entrar na UEM, aquele dilema é difícil entrar na UEM. Então, daí, minha mãe insistiu que eu fosse engenheira civil, eu disse, não, faz engenharia civil, vai te cair bem, eu tenho uma amiga, eu disse, não, deixa ela fazer informática. Fui ao ISUTP, vi o curso e escrevi minha informática, foi assim que caí no mundo da tecnologia. Ok, então vinhas de um sonho de ser piloto. Como é que nasceu o sonho de querer ser piloto? Bem engraçado. Eu assistia muito desastres aéreos. Era o meu passatempo no National Geographic. Eu ficava todo domingo ali à espera de desastres aéreos. E eu disse para mim mesma, eu também posso ser, porque não tem muitas mulheres. Eu vou fazer sempre coisas diferentes. Se alguém não fez, eu quero fazer. Então eu disse, eu também quero ser piloto. E ficou assim. Então, tipo, quando tu também queres ser, tipo, queres passar por um desastre aéreo. Não, nem por isso, porque agora, sim, eu tenho muito medo de avião. É incrível, eu tenho muito medo de avião. Quando estou no avião, estou em pânico. Mas até certo ponto eu queria ser piloto. Ok. Então tu costumavas ver aqueles documentários que falam sobre as caixas negras, relatórios de voo, blá blá blá. Exatamente. Por acaso são muito interessantes aqueles. Ok. Então chegaste lá na escola náutica, né? E já não tinha oportunidades para ti. Já não tinha aquele curso. Só tinha eletrônica, se não estou em erro. Ok. E depois que entraste na faculdade, até te tornares uma programadora, o que é que aconteceu? Na faculdade nós tínhamos duas opções. Ou tu gostas de telecomunicações, porque o curso era engenharia informática e telecomunicações, ou tu gostas de programação. De primeira, eu não me dei nada bem com cadeiras de telecomunicações. Eletrônica, eletrotecnia, não era a minha área. Podia fazer, mas não era a minha área. E programação, para mim, parecia ser muito mais fácil. Era mais natural. Então, que decidi me focar em programação e fiz o curso, escolhi engenharia de software no último ano. Tipo, como especialização? Exato. Ali tem engenharia de software e tipo, tu estudas normalmente, você estuda normalmente e depois escolhe, né? No último semestre tu escolhes se tu queres fazer engenharia de software ou se tu queres fazer telecomunicações. Ok. Então tu querias engenharia de software. Nice. Mas telecomunicações estava mais próximo daquele que era o teu sonho. Não, sabes, para mim o meu maior problema era a eletrônica. Nas primeiras cadeiras que eu tive de eletrônica, eu percebi que não era para mim, até porque agora eu comprei um livro de eletrônica para tentar entender, porque eu não entendia absolutamente nada na faculdade. Ok. Mas não era para mim, então, não. Hoje em dia estás a aprender por causa da, sei lá, tua área, né? Não, Ou nem por interesse. isso, só por curiosidade, porque não tenho nada a fazer. Tá certo. E durante a tua formação, tu, quando começaste a engrenar por esse mercado de engenharia de software, tu começaste a desenvolver projetos? Fizeste alguma coisa? Não, eu desenvolvia mais projetos da faculdade na época, porque fazia engenharia de software, mas não tinha aquela paixão. Muitos dos meus colegas têm aquela paixão, eu sempre quis, mas para mim não foi assim. Eu queria fazer uma outra coisa, mas pronto, naquele momento era aquilo que eu tinha que fazer. Então não tinha projetos assim pessoais, só tinha projetos da faculdade, até que meu pai foi o que tentou me trazer a realidade e disse, olha, nem sempre tu podes ter aquilo que tu queres. No momento não podes ser piloto, mas tu podes estudar muito bem no teu curso. Tu podes estar no mercado de trabalho. Então o que eu te aconselho é, faz o teu curso, faz com dedicação e tenta aproveitar o máximo. Então, nesse momento, ele aconselhou-me a ver programas de estudantes na Microsoft, na Google, empresas grandes. E eu comecei a procurar e entrei num programa da Microsoft e foi aí que eu comecei já a programar com as outras pessoas que também estavam no programa. Ok. Por acaso, até eu estava aí no teu LinkedIn e vi essa tua experiência na Microsoft.
A experiência na Microsoft era relacionada com. Estava escrito, acho que vi aqui, Microsoft Learn Student Ambassador. Tu chegaste a te tornar embaixadora mesmo da Microsoft? Como é que Yeah. funciona isso aí? Eles têm um programa de estudantes. No início era chamado Microsoft Student Partner, onde tu mandas a tua candidatura, fazes um vídeo, explicar porque é que tu queres estar no programa e tu entras no programa. Lá tu participas de hackathons, tu tens direto acesso a Microsoft Technologies. Uma das coisas que me chamou a atenção era que no momento falava-se muito de cloud. Ok. E a Microsoft tinha a Microsoft Azure, but para nós termos acesso a Microsoft Azure, eu tinha que ter um número da África do Sul, porque não tínhamos available em Moçambique. E nesse programa nós tínhamos acesso for free, tínhamos alguns créditos e podíamos brincar. Nós tínhamos like um sandbox onde nós podemos testar e tudo mais. Por exemplo, se temos um hackathon, eles disponibilizavam todas essas ferramentas. E no final tinha um hackathon geral em que selecionavam alguns, nós mandávamos a candidatura e íamos para Amsterdão, que é para participar e ter contato direto com os profissionais e também com os nossos, na época, era como se fossem supervisores, ter contato com eles. Mas, infelizmente, por causa do Covid, uma semana antes do meu voo foi cancelado e não tive como ir. Seria a primeira viagem que ias fazer? Sim, para o programa, assim, em 2020, foi logo que eu terminei o ensino universitário, então ia em 2020. Então, tipo, tu falaste de eventos também. Tinhas que fazer alguns eventos como Microsoft? Sim, tinhas que fazer alguns. Eu fiz um na faculdade, na época, e fiz algum entre os meus colegas da Microsoft Student Ambassador. Ok, então esse acho que foi virtual, esse com os teus colegas. Os teus colegas eram daqui de Moçambique? Não, daqui de Moçambique só era eu, mas eu tinha colegas da Nigéria, da África do Sul, de Dubai, todas as partes do mundo, mas estava mais centrado no MEA, Europe, Middle East and Africa. Então, muitos dos colegas que também estive em grupos no hackathon eram ou da África, Europa ou Middle East. Ok. Mas como é que se entra para essas coisas? Como é que tu te voluntariaste? Tem um website, Microsoft Student Ambassador, I guess, now is that. Yes. E tu fazes apply, tu explicas onde é que estás a estudar, porque eles têm que verificar a tua faculdade, verificar que, olha, eles têm um curso de informática, um computer engineer, então tu tens de dar o nome da tua faculdade, eles validam, e depois ficas à espera do processo que é para eles chamarem, então não. Ok. Então, tu trabalhas como embaixador, tinhas algum rendimento com isso? Tipo, salário? Não tinhas rendimento, mas tinhas benefícios, tinhas algumas coisas, tinhas for free, tinhas alguns restaurantes for free, mas para mim eu não tive como ter tantos benefícios, porque muitas das coisas tinham na África do Sul e não em Moçambique. Então, muitas das vezes era mais, tínhamos benefícios em termos de usar Azure, das certificações que nós queríamos fazer dentro da Microsoft, queríamos fazer alguma, dos cursos, mas por aí. Ok. Então, tu começaste como Microsoft Student Partner e depois tornaste Ambassador. Sim, porque o Microsoft Student Partners trocou de formato, então virou Microsoft Ambassador, então passei a ser Ambassador. Ok. E, tipo, na parte de projetos, desenvolveste algum projeto? Sim, desenvolvemos um Accessibility Tool chamado Ellie, na época, e o grupo era composto por 5 meninas, se não estou em erro, e eu do Moçambique, 2 da Nigéria, uma do Middle East e uma do Japão ou China. Não lembro muito bem. E nós desenvolvemos, fazíamos parte de um grupo chamado Accessibility, onde nós pensávamos em formas de melhorar a acessibilidade na web, que tools podíamos construir, e na época conseguimos construir um tool que pegava no Twitter, pegava a tua foto e criava um caption, auto-generate caption. E depois tu fazias paste, clicavas num botão e colocavas no Twitter. E também na época criamos uma série no Twitter onde nós dávamos dicas de acessibilidade, que padrões usar, que cor usar para tornar teu website mais acessível.
Então está a falar de tipo SEO, Hum, acessibilidade, como assim? Acessibilidade, por exemplo, eu tenho problema de vista. Que Uhum. cores eu devo usar no meu website? Para ter Ah, ok. certeza que tu, com problemas de vista, consegues ter a mesma Uhum. experiência que alguém que não tem problemas de vista. Ok, Por exemplo, se eu não vejo, tu tens que ter, por exemplo, algo que eu consigo ouvir, like um screen reader, se não estou engano. ok. E eu consigo perceber o que está acontecendo no teu website. Não era mais por aí. Ok, inclusão para todo tipo de usuários, se calhar. Exatamente. Oh, nice, nice, nice. Nesse projeto tu estavas mesmo. Vocês só trabalhavam com dicas mesmo. Não era mão na massa, tipo codificar, fazer alguma coisa. Não, codificávamos para fazer o L e tudo Ok. mais. Por exemplo, para criar o auto-generation de capture, nós tínhamos que Uhum. codificar, tínhamos que mexer com o Azure, por aí em diante. Então, depois de criar o L, nós decidimos que, olha, vamos fazer features incrementais, mas para além disso, vamos lá criar uma rubrica dicas no Uhum. Twitter, para as pessoas também estarem informadas. E qual foi a dimensão desse projeto? Bateu? Na época bateu dentro do grupo também Uhum. do programa, porque nós ficamos num dos terceiros lugares, terceiro lugar, acredito eu, que era no Hackathon. Uhum. Então, na época, o nosso supervisor achou que era uma grande ideia, mas infelizmente nós não continuamos com o projeto por diversas coisas. Umas tinham que terminar a faculdade, outras tinham que começar a trabalhar, outras foram fazer um mestrado. Então não demos conta, mas mantemos contato, sempre conversamos, tentamos partilhar ideias entre nós. Ok, mas tu estavas nessa vida aí, tipo, sempre com o pessoal da Microsoft. Como é que era a tua vida fora? Porque não tinhas nenhuma amiga daqui de Moçambique contigo nesse projeto e dava para ver que estavas dedicada mesmo nesse projeto. Então, como é que era a tua vida? Não, eu não tinha nenhuma amiga no projeto, mas durante a faculdade, no meu segundo semestre, eu conheci Igor. Igor Uhum. agora é Android developer, I guess. Ok. E eu sempre fiz trabalhos em grupo, porque eu sabia que ele gostava de programação e ele ia fazer software engineer. Então, sempre estudei com ele, sempre fiz projetos, Uhum. sempre criava nossas coisas. Eu dava opções a ele, faz isto, faz aquilo, faz aquilo. Ok. Então, Ele estava numa outra organização. Então, vocês meio não, que... simplesmente ele fazia parte da Mos Devs, eu também fiz parte da Mos Devs. Ah, ok, ok. Não, nós trocávamos de ideias e sempre eu estudava com ele, fazia projetos. Ele era meu Uhum. buddy Ah, project. ok. Nice, nice, nice. Ok, good. Tá certo, tá certo. Então, tu estavas aí na tua carreira de programadora, né? E hoje em dia tu estás a trabalhar na área de Quality Assurance. Ah, qual, qual foi, o que é que te motivou a saltar de uma área para outra? Da área de programação, Quality Assurance. Foram minhas amigas, mais precisamente a minha amiga Cleila, porque eu não queria trabalhar com programação, eu sempre dizia na faculdade, eu estou a fazer porque é o que eu sei, é o que eu consigo fazer, mas eu não quero trabalhar com programação. Ok. Eu fiz curso de cybersecurity na faculdade, eu tentava fazer curso de cybersecurity fora, fiz um na IBM, e eu ficava tipo, não, vou trabalhar com cybersecurity, mas meus amigos diziam, não, trabalha com programação, faz sentido. E eu Ok. dizia, concorria para vaga de cybersecurity na Vodacom, não entrava, até que saiu uma vaga que eles estavam à procura só de mulheres para Quality Assurance. Ok. E a minha amiga Cleila já trabalhava na Vodacom, mas não como programadora, e ela sempre insistia, é melhor concorrer, é melhor concorrer. E eu não queria concorrer. Mas depois eu conversei com alguém que eu conheci na faculdade, era minha inspiração na faculdade, minha Uhum. amiga Leila, Ok. e eu soube que ela também concorreu para a vaga, então eu fiquei motivada. Disse, ok, deixa eu tentar. E consegui a vaga. Ok. Então ela também entrou. Sim, a Leila também fomos colegas. Ah, Até ok. hoje ela está lá. Ah, ok. Até hoje ela tá lá. Oh, nice. Então, o teu saber, o teu não gostar, não é não gostar que te faz não saber. Porque tu sabias programar, só não gostavas. Sim, eu achava, olha, eu fazia parte da Mos Devs, mas Uhum. eu achava, eu tinha imposter syndrome. Eu achava que, Ah, pronto, tem pessoas que amam programar, tem pessoas que, para eles, isso é paixão, ok. mas eu não sentia isso. Para mim era, olha, eu estou a fazer porque circunstâncias da vida me trouxeram até aqui. Ok. Então, deixa eu fazer. Não tive. Eu sentia que, porque eu não tinha aquela paixão desde criança ou desde adolescente, eu sentia que não devia estar a fazer, mas eu sabia fazer. Então entraste ali como Quality Assurance.
naquela altura já tinhas alguma ideia daquilo, o que era? Não na prática, na teoria sim, tinha ideia, já tinha lido algumas coisas por estar exposta nesse mundo internacional, na Microsoft, mas quando entrei não tinha muita noção de como seria, mas os meus managers na época, Yeah. Salim e o Mário, fizeram de tudo para nós percebermos e passar a gostar daquilo que nós fazemos. Então vocês praticamente foram introduzidas à área no vosso trabalho. Tipo, não requeriu nenhuma, sei lá, um background, sei lá, sobre a área em si. Tinhas de pelo menos saber a teoria e saber programar, que é o básico, porque um Quality Assurance programa no final do dia. Então, tinhas que ter pelo menos essas bases de programação, conhecer cloud, por aí em diante. E depois, Quality Assurance é uma questão de training e dedicação também. E depois tu Então, os conhecimentos de Quality Assurance são gerais ou são mesmo específicos para cada empresa, etc? Tem gerais e tem específicos. Cada empresa, cada projeto é diferente. Não, tem empresas que podem dizer, olha, eu quero do meu Quality Assurance que ele tenha isto específico. Tem empresas que não dizem, querem um Quality Assurance no modo geral. Então, depende muito de empresa para empresa. Ok. Tipo, yeah. E o que seria realmente o Quality Assurance? Um Quality Assurance Engineering, o que seria? Um Quality Assurance Engineer é a pessoa na equipa responsável por garantir que o software é entregue com qualidade. Ou seja, o software é entregue e é feito release com minimal bugs possible, tendo em conta que todos os development practices foram cumpridos durante o desenvolvimento do produto. Então, vocês têm que garantir que o software final seja vai com qualidade. Os vossos testes são só para o software final ou só para o código? Em que nível vocês fazem os testes? Os nossos testes são a todos os níveis, por isso nós temos diferentes tipos de testes. Logo que o processo de desenvolvimento começa, nós temos os requirement definitions, onde todo mundo participa e todo mundo diz, olha, estes são os meus requirements, é isto que a aplicação tem que fazer. E todo mundo está de acordo. Então, os developers começam o seu processo de desenvolvimento, pode estar dividido em features, depende de projeto para projeto. E nós, como Quality Assurance, no momento que os developers começam a trabalhar, nós começamos a imaginar que testes vamos fazer. Vamos fazer testes de integração na API. Vamos fazer testes de UI para o front-end. Então, nós também começamos a pensar e começamos a criar ideias. Mas, às vezes, as nossas ideias não vêm naquele momento que eles estão a fazer development. Vêm quando eles terminam o produto. E nós fazemos testes exploratórios, que é brincar com o aplicativo final e depois criar o código, criar os testes e desenhar como é que vamos testar. Ok. Então, se calhar, estás a falar da atividade de Quality Assurance como responsável para garantir que os requirements da aplicação sejam, no fim, atingidos, né? Mas não só os requirements. Sometimes we have to think outside of the box. Ok. Às vezes, nós temos de... Ok, os requirements foram cumpridos, mas há coisas básicas que nós vemos que o aplicativo também tem que fazer, ou talvez não nos faltou atenção no momento de definir os requirements. Ok. Então, muitas das vezes, o Quality Assurance tem que ser criativo, não só estar ali, ok, vou cumprir meus requirements. Tu também tens que pensar, ok, o que é que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso testar isso? Tipo, vocês são muito livres, assim. Tipo, podem decidir, aliás, se calhar tem que estar alinhados, né? Como é que é? Sim, tem que estar alinhados. Nós sempre que, por exemplo, decidimos fazer um teste, nós vamos comunicar ao nosso Product Owner, nosso Product Manager, olha, nós achamos que isto também deve ser feito. Eles podem dar o go, como podemos discutir e também chegar a um consenso. Ou também podemos discutir com o developer, like, olha, será que nós podemos fazer isso? Será que achas que isso faz sentido? Porque às vezes nós precisamos da ajuda do developer. Às vezes nós temos que ter essa interação onde eles dizem, olha, teu teste não está correto, faz isso. Ou nós dizemos a ele, olha, teu código não está correto, faz isso. Então, sempre há essa troca de informação entre nós, na equipe. E qual é a entidade imediatamente superior a vocês que vocês reportam, vocês comunicam?
Porque já deu para perceber que abaixo de vocês são os programadores, né? Tipo, aliás, não abaixo, né? É no Não é meio. Vocês estão no meio, né? É assim, numa equipa Agile, nós temos nosso Scrum Master, vai fazer a gestão da equipa, nós temos nosso Product Owner que define, olha, eu quero isto, faz isto. E depois temos também os developers que vão programar e temos os Quality Assurance. Muitas das vezes o que acontece é que o Quality Assurance é a ponte entre o Product Owner e o developer. Por quê? Porque às vezes tem requirements, tem coisas que o Product Owner pode dizer, ok, eu quero isso, mas os developers no momento dizem, isso não é possível. Como é que tu vais comunicar isto ao Product Owner? Então, o Quality Assurance vai tentar falar com o Product Owner e explicar, olha, isto não é assim por causa disto, isto não é assim por causa daquilo. Então, não há uma hierarquia, olha, eu estou acima disto, eu estou acima daquele. É uma equipa que trabalha junto para alcançar um objetivo. Ok. E vocês seguem algumas etapas, né? Tu falaste Sim, aí de requirements, avaliação dos requirements. Quais seriam as outras nós etapas? seguimos todo o development life cycle, the process, requirement, design, planning, testing, everything. Ok. E a questão do cenários de teste, como é que vocês avaliam? Quais são os requisitos que vocês levam em consideração para vocês criarem cenários de teste? Primeiro, o que seriam os cenários de teste? Porque eu costumo ouvir muito disso dos quality. Cenários de testes, por exemplo, eu tenho um aplicativo que faz uma compra, né? Yes. Eu tenho um cenário de teste fazer uma compra. Yeah. Então, eu clico aqui, eu passo isto, eu clico aqui, step 1, step 2, step 3, até chegar ao final da compra, até fazer a compra. Quando a compra é finalizada, eu tenho ali o meu recibo e tudo, um cenário já foi cumprido. Depois eu tenho, por exemplo, um cenário em que eu tento comprar 3, 4 coisas. Como é que o aplicativo vai se comportar em um segundo cenário? Então, tu brincas com aplicativos, vais criando cenários em como vais usar, da forma que tu queres e da forma que tu achas que deve ser. Ok. E vocês costumam Tem avaliar. os, Não percebi? tem os requirements da aplicação, claro. Ok. Para chegar àquele goal, né? E o tipo de aplicativos que vocês avaliam, ou na tua experiência em particular, tu trabalhas com aplicações web, aplicações mobile ou todas específicas? Web, um bocadinho de cloud Ok. também. E, yeah. Web, cloud, APIs, backend, applications, yeah. Tipo o quê? Isso como conhecimento que tu tens que ter ou como aplicações mesmo? Como que eu já testei? Mas falo de tipo de aplicação, por exemplo. Tu trabalhavas com aplicações para o público. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo de um e-commerce. Vocês tinham e-commerce Bazara lá na Vodacom, por exemplo. Então, tu trabalhavas com essas aplicações para o povo, ou trabalhavas com aplicações internas vossas, ou todo tipo de aplicação da vossa empresa, ok? Não, eu trabalhei numa squad que estava a desenvolver um produto que ainda não foi live no momento em que eu deixei a Vodacom. Ok. Mas tu consideras a habilidade, como é que é? Os teus conhecimentos são aplicáveis tanto para aplicações mobile quanto aplicações web, né? Provavelmente. Yeah, até o momento sim. Não para aplicações Android, ainda não tive a oportunidade de explorar ou nada, mas para web, backend, yeah. Ok. E a questão de comunicação com os envolvidos, como é que era? Por exemplo, eu sei que os programadores assim são pessoas assim diferentes, né? Que eu posso dizer. Então, sei lá, como é que era a tua comunicação com eles? Quais eram as tuas estratégias para teres aquilo que querias? Bem, falando da minha experiência que eu tive na Vodacom, eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais. No início, sim, tivemos alguns problemas. O colega Ismael sabe muito Com o próprio Ismael, tiveste problemas? sim, mas Ok. são aqueles problemas, porque assim, eu acho que quando tu tens uma equipa de desenvolvedores muito bons, é normal teres conflitos, porque eles vão falar as coisas como são. Por exemplo, Ismael, ele diz as coisas que ele acha. Ele não tem filtros, ele diz, se é isto, se é aquilo, não é aquilo. Ok. Então, eu acho que foi esse choque no início que criou, why are you saying this?
Mas nós tínhamos um ótimo Scrum Master na época que soube lidar com esses conflitos. Ok. Mas é muito normal ter esse conflito, o Quality Assurance Developer, porque assim, tu como Quality Assurance vais criticar o bebê dos developers, literalmente. Yeah. Então, é complicado. Então, tipo, tu tens que ser uma pessoa muito exigente e rija sometimes. Não necessariamente, tu pode ser exigente, mas tu também tens de ter em consideração os developers, porque olha, não é que eles criam os bugs por mal, é normal tu teres erros, mistakes during development process, they are human, right? Então, é muito normal, tu só tens de saber comunicar o que é que tu queres e fazer eles perceberem o que é que tu queres. Mas quando há bugs, eles não podem reclamar, né? Se tu encontras bugs em produção, não tens como lhes perdoar aí. Às vezes, há cenários em que o erro está comigo e não com eles. Okay. Às vezes, o meu código está errado e não o código deles. E eu acho que é um bug enquanto foi um erro meu. Então, eles vêm para me dizer, olha, tem um erro, eu tenho que saber aceitar essa informação e revisar o meu código. Muitas das vezes eu tenho que pedir ajuda aos developers, olha, eu não consigo fazer isto, como é que eu faço? Porque eles codificaram aquilo. Então, é mais por aí. E vocês entram também na parte de segurança das aplicações? Sim, geralmente em algumas equipas tu tens security team, em algumas tu não tens, e como QA tu tens que fazer alguns testes de penetração, por aí. O que são Então, testes de penetração? O que seriam? Tu testar as APIs, verificar se tu consegues penetrar o aplicativo, por aí. Consegues hackear o sistema, basically. E como é que tu consegues identificar, tipo, hackear? Vocês tentavam hackear? Tipo, aceder sem autorização? Na minha experiência, eu nunca tive que fazer testes de segurança, porque tive equipas de segurança para fazer isso. Então, eu nunca cheguei a fazer o teste de segurança. Então, tu trabalhavas muito com aqueles outros aspectos, né? De verificação. Com front-end e por aí. E quando, tipo, dos pequenos programas que tu foste encontrando, etc., como é que tu tinhas uma métrica para avaliar? Tipo, este aqui está bom, este não está bom. Sei lá, quais eram os teus points de coisa? Como é que métricas para analisar o desempenho da aplicação? Sim, eu tenho as minhas métricas, que é o meu test plan. O meu test plan é o meu guia. No meu test plan eu tenho o meu cenário, os meus step by step, sem, olha, o teste passa até isto. Então, o meu report final é o meu guia para dizer que, olha, o aplicativo está bom, o aplicativo não está bom. Claro, se eu tenho um test plan, tenho ali 40 testes e dos 40, 20 falharam, definitivamente o aplicativo não está bom. Mas se eu tenho 40 testes a passar, perfeito, o aplicativo está muito bom. Já podemos mandar para o release. Então, o meu test plan é o meu guia nesse processo de, olha, tu já atingiste o teu objetivo, tudo que tu tinhas planeado já foi, por aí vai. E os points são aqueles que vocês, junto com os project managers, junto com os project owners, definiram? Seriam Sim, esses? muitas das vezes é assim, a feature ou whatever, no momento da sprint, no final da sprint, eu vou testar, mas quem dá o go para dizer que, olha, tá done, é o meu product manager, o meu product owner. Então, eu testo e eu digo ao product owner, ok, cool, let's go to a meeting, e ele vai avaliar os testes, vai ver os reportes, e eu posso replicar os meus testes, como posso replicar as funcionalidades do aplicativo, da API, ou whatever, e ele diz, ok, estou feliz com isso, pass. And then we close it. Ok. Então, o dia a dia de um profissional de Quality Assurance, para além de estar ali a avaliar as soluções desenvolvidas pelos programadores e interagir com os product owners, também entrar de meetings em meetings. Yeah. Ok. E vocês precisam ter, se calhar, outras habilidades também. Habilidades de comunicação são importantes. Tens de ter soft skills, muito importante. Porque teu dia a dia estar a falar com o teu product owner, com o teu Scrum Master, com os developers. Tu falas com developers every single day. Every single day. Eles são a base do teu trabalho. Eles estão a trabalhar, tu estás a trabalhar, estás a comunicar, como é que tu estás a fazer isso, como é que queres, tens alguma ideia de testes, tens algum... Então, yeah. Soft skills. E existem tech skills para Quality Assurance?
Yeah, tu tens de saber programar. Tem que saber Of programar course. mesmo, é obrigatório mesmo. Of Yeah. course. Porque tu como Quality Assurance, Test Automation Engineer, tu vais criar testes automatizados. Tu não queres estar ali a criar testes manuais e já o aplicativo estás a inserir dados. Tu queres criar teus datasets, tu queres clicar um botão, clicar uma pipeline e os teus testes correrem. Então tu tens de saber programar. Muitas coisas. Tipo, quando tu, por exemplo, tu agora saíste e foste para uma outra empresa. Não sei se como eu posso perguntar isso, mas se calhar não encontraste as mesmas tecnologias que tu usavas lá. Então tiveste que aprender de novo. Outras, por exemplo, se usavam outra linguagem de programação, etc. Tiveste que voltar e aprender essa outra linguagem de programação. Sim, tu tens de ser flexível a aprender. Teu dia a dia vai ser aprender. As coisas mudam em cada instante. Então tu tens de estar apto a aprender, apto à mudança. Então tu fugiste de programação, depois foste encontrar muita programação, porque aí... Eu sabia o que eu estava a escolher, eu sabia que como Test Automation Engineer, teu trabalho é de QA, mas tu tens de ter skills in coding. Like, tua vida é criar scripts automatizados, testes automatizados, então tu tens de saber coding. É, Porque tu tens essa tua cena aí do coisa. Qual o teu trabalho como Test Automation, que está escrito aí no teu LinkedIn, mas também trabalhas como Quality Assurance. Então, tipo, até primeiro, tenho uma dúvida. Tipo, existe diferença? Se existem testes automatizados é porque existem testes manuais, certo? sim, existe testes manuais. Então, qual seria a diferença entre esses dois? Testes manuais são testes que, olha, deram-me e-commerce, por exemplo, e eu faço um test plan. Meu primeiro teste é adicionar o carrinho. E eu vou lá, adiciono o carrinho, faço tudo manualmente. Entro no website, que vai ali www, o nome do website, procuro o produto, coloco no carrinho, faço o pagamento e saio. Ok. Num teste automatizado, eu iria usar Selenium ou Cypress. E depois eu ali diria, olha, tens que ir para o website X, tens que fazer isso. Isso é um script, código. Tens que ir ao site X, tens que abrir a página, tens que clicar aqui, tens que clicar ali. E não, tu só clicas play, por exemplo, no IDE, clicas play e o teste vai correndo. Todos aqueles steps tu farias manualmente, que irias no website, o código já faz para ti. Então, tu tens que desenvolver um programa que mexe com o computador, é como se fosse um robô. Não exatamente, é só um script que faz, porque tu já tens o Selenium, que é Ok. um framework para fazer teste de UI. Então, se tu tens que brincar com os comandos ali, que abre a página, clica aqui, clica ali, blá, blá, blá. E para além desse software Selenium, né? Quais são as outras ferramentas técnicas que são importantes para essa Para atividade? UI, tem Selenium, Cypress, Playwright, a lot of options. Sorry, for backend tests, tu tens PyTest, tens Robot Framework with Python. Eu trabalho maioritariamente com Python, porque estou numa relação de ódio com Java. Então, muitas das vezes é PyTest por aí. E não interessa a plataforma que tu estás a usar para criar o teste automatizado. Tipo, não precisa de ser a mesma que o E coisa. o developer escreveu o código, não. Não, né? Não. Oh, fine. E qual é a diferença entre software quality assurance e test automation, que é a área que tu estás agora? A maior diferença é que o test automation precisa de deep skills in coding. Precisa ser muito bom a programação, porque a vida de um test automation é sempre pensar em test automation frameworks. Como é que eu posso automatizar esses testes? Nós fazemos testes manuais, mas é muito pouco. É em casos em que, olha, este cenário não pode ser automatizado de nenhuma forma. Ok. Mas se é possível automatizar, nós temos que encontrar meios para automatizar. E como é que tu determinas que esse teste vai ser automatizado e esse vai ser manual? Tem testes, por exemplo, que eu já sei em decor, que, olha, eu posso, por exemplo, usar Cypress e dizer, olha, vai para isto, faz aquilo. Mas tem testes que, por exemplo, a web page está um bocadinho instável, os components vão mudando a cada interação que tu tens, e eu não sei como é que fazer esse teste para... Não tem como prever.
inesperado. Então, muitas das vezes eu tenho que fazer um teste manual, criar um teste cenário que está apto a variar, que eu sei que, olha, hoje pode estar assim, amanhã pode mudar. E vou testando manualmente. Então, o que vai acontecer é, por exemplo, se eu tenho que fazer um regression test ou uma feature foi adicionada, eu tenho que correr os meus testes automatizados, eu sei que também tenho que correr o meu teste manual naquele momento e ter um reporte para os dois. E tipo, um teste automatizado depende do manual. Tu precisas fazer um manual primeiro para verificar se é possível fazer um automatizado ou para entender. Sim, tu primeiro tu fazes o teu test plan. É ali onde tu, de princípio, tu sabes, ok, isto vai ser automatizado, isto vai ser manual. Tu tens uma coluna ali no plan em que tu dizes which type it is, manual or automatic. Yes. And then, Nice. Tu disseste também que usas. Tipo, tem essas ferramentas que são Python P, né? Ok? PyTest. PyTest. Então, obviamente que lá dentro vai usar Python, certo? Yes, Python. Yeah. Então, tua linguagem hoje em dia é Python. Essas outras ferramentas usas o quê? Tu podes usar Python para Selenium, podes usar Python, JavaScript, Java, Cypress as well. Muitas das tools, tu usas a linguagem que tu te sentes confortável com ela. Ok. E a parte de UI, que tu fazes a avaliação da UI, vocês fazem teste, mas ou também avaliam questões como user experience, se calhar, ou não vão Geralmente muito tens disso? alguém na equipa que faz isso, mas como QA, às vezes nós fazemos, olha, eu não acho que isso faz sentido aqui. Eu, particularmente, se tenho de fazer testes de UI, sou um bocadinho rígida, Yeah. porque olha, eu tenho problemas de vista, eu tenho pessoas que será que isto está assim? Será que esse esquema de cores faz sentido? Let's talk about it, let's rethink, let's Google it about it. Então, eu sou um bocadinho mais rígida nesse aspecto, se eu tiver de fazer esses aspectos, mas geralmente tu tens alguém na equipa que está focado em UI UX aspects, não. I see. Tu tens algumas certificações, né? Tu tens certificações AWS, por exemplo, e tu aqui falaste de, I don't know, continuous integration, sei lá, pipelines, mencionaste pipelines. Então, até que ponto o conhecimento ou as certificações são importantes para o trabalho que tu fazes? É assim, tu tens de estar ao mesmo nível que o teu developer, Yeah, or more if you can. yeah, Porque não faz, para mim, não faz sentido tu ser software quality assurance, o teu developer tem um environment com Kubernetes, Terraform, whatever, e tu yeah. não tens conhecimento sobre aquilo. Tu tens que ter conhecimento para poder testar, tu tens que ter conhecimento para poder entender o que é que vocês estão a fazer no todo. Só Ok. assim tu podes testar da melhor forma possível. E como é que tu consegues estar atualizada? Tu já fizeste algum curso fora aquilo que são os conhecimentos básicos de dentro da tua empresa? Já fizeste cursos, outros cursos? Eu não gosto muito de cursos, porque eu acho que é um bocadinho aborrecido. Eu gosto de ler. Ok. Se eu puder ter um livro físico, melhor ainda. Mas muitas das vezes eu tenho que assistir tutoriais de algumas coisas, mas eu tento ao máximo ler documentation. Tu és daquelas que lê documentação e de repente consegue implementar mesmo aquilo? Mas eu não leio toda a documentação, eu leio aquilo que eu preciso. Ok. Like, não vai me encontrar a ler toda a documentação just for fun. I cannot do that. Como é que é? Documentação de quê, por exemplo? Só por divertimento, ler toda a Just for documentação, não. fun. Ok. Eu vou à documentação à procura do que eu quero, à procura do que eu preciso. E para alguém, por exemplo, que hoje quer aprender, ou por exemplo, eu saio e eu quero ser um quality assurance best de todos, ou quero me destacar nessa tua área. Se fosse dar um guideline assim, tipo, pá, o que é que aprender, o que é que eu devo aprender primeiro, quais são as ferramentas que eu devo me focar hoje em dia como um beginner, what would you recommend? Primeiro, eu aconselharia a ser good a programação. Se quer ser software quality assurance, good a programação. Tens de ter DevOps skills, é muito importante
principalmente no mercado internacional, ultimamente, os Quality Assurance, Test Automations, they want people with DevOps Ok, skills. ok. Também tens de ter Quality Assurance knowledge, like testing, que é testing, que tipo de teste eu faço Yeah. nesta situação, que tipo de teste eu preciso. E tu podes fazer certificações da ICQB, eles têm certificações de tester desde o básico até o specialist. Ok, Então, eu aconselho a fazer. certo. Tipo, um Quality Assurance para... Ele é para todas as empresas? Qualquer dimensão de empresa pode ter um profissional de Quality Assurance? É recomendado isso? Se vocês estão a desenvolver um produto, sim. Qualquer empresa Ou que esteja a desenvolver qualquer produto... estás a desenvolver, claro que tu tens de ter Quality Assurance, porque assim, o developer vai fazer o produto, Yeah. né? Mas o foco do developer é aquilo estar a funcionar. Yeah. Like, eles não vão pensar, ok, se eu colocar isto assim, se eu colocar aquilo. Eles até podem fazer unit tests, mas vão ser like basic tests. Eles não vão explorar o aplicativo ao máximo. Mas tu tens um quality assurance, tu tens alguém que está ali dedicado para fazer esse trabalho. Então, por mim, qualquer empresa que esteja a desenvolver um produto, esteja a desenvolver um software, um sistema, eles têm que ter um quality assurance. Ok. E para aquelas nossas pequenas empresas que se calhar não teriam essa oportunidade de ter ou para pagar um Quality Assurance e tivessem apenas um programador, e sendo tu uma pessoa... e sendo... Nessa perspectiva, eu aconselharia a empresa, ok, tenta ao máximo dar quality assurance knowledge ao developer. Like, o que é testing? Como é que ele pode garantir software quality? Então, tu já tens dois em um. Tens o developer ali, mas que terá uma atenção especial ao produto. Ok. Tipo, no modo geral, que conselho darias a um developer que acaba de começar? É tipo, não acaba de começar, não. Tipo, tiveste muito contato com os programadores, né? Com vários programadores. Então, tu já conheces a eles bem. Que conselho darias para não complicarem, não dificultarem a vida de um QA? Eles têm que ouvir mais. Ok. Eles têm que ouvir mais, estar aberto a críticas e também estarem dispostos a criticar, porque quality assurance, we are not perfect. Yeah. Não, é mais por aí. Tipo, que abrir... Tipo, eles serem mais nice. Tipo, não terem cabeça Eles já dura. estão nice. Mas quais são os erros que você vê que eles cometem com maior frequência? Coisas que, tipo, para ti são muito óbvias e já não devia estar a acontecer. O maior erro que eu vejo nos developers, principalmente quando está-se a trabalhar em sprints, é que o goal deles é terminar. Eles querem fazer release, eles querem terminar. Então, se eles ficam ali a resolver bugs, para eles estão a perder tempo. Você já percebeu? Eles têm outras tasks que eles querem terminar. Enquanto para mim, like, eu estou preocupada com release, but I don't care. If I find something that is wrong, you will fix it, no matter what. Mas terminar com bugs. Não vais terminar com bugs, eu não vou aprovar nada com bugs. Mas tem vezes que, por exemplo, o bug não é tão crítico para o release do aplicativo. Então, o que eu faço é, criamos um backlog com esse bug e sabemos que, olha, na próxima sprint ou eventually, we have to fix it. Mas o produto pode ser feito release. E o que tu consideras realmente um bug? Porque, da forma como estás a dizer, parece que o bug não impede o funcionamento do sistema. Tem bugs que não impedem o funcionamento do sistema, por exemplo, vou citar um exemplo. Ok. Let me see, what can I do as an example? Por exemplo, nós temos um e-commerce, né? Yeah. E está a fazer display do nome, por exemplo, no final, no checkout, está a fazer display do nome com like different characters ou um character que é different. Ok. Eu posso escrever ali, olha, é um bug, no final da compra o display está a sair com um character different, mas a compra é feita, like a funcionalidade do sistema não é interrompida nem nada por causa desse bug. Então eu posso dizer, olha, se não tem tempo agora, vocês têm coisas mais importantes, vamos fazer isso numa outra sprint, porque não é muito crítico. Mas se eu tenho um bug em que eu não consigo fazer a compra e o requirement do sistema é fazer a compra, claramente nós não vamos sair dali. Vais ter que fazer fix e só quando fizeres fix e eu puder fazer a compra é que o produto passa. Ok. Mas como é que vocês também estão naquele processo de gestão de timeline?
Acho que todos têm, né? Todo mundo tem, todo mundo está e numa agile team, todo mundo sabe qual é o timeline, o que é que nós temos que alcançar por aí. Então, muitas das vezes, a decisão dos bugs também de deixar não é só minha, é com o product owner, nós vamos decidir, ok, isso não é crítico, definitivamente eu posso tentar replicar o bug do meu product owner e nós verificamos que não é crítico e nós podemos fazer release do produto e depois vamos ficar a fazer fix. Então, depende também do product owner, não só de mim como quality assurance. Ok. Então esse desejo dos programadores, tipo, só entregarem, fica a parecer que eles é que estão mais preocupados com o time do que vocês. Mas é assim, tu como programador, tu queres ver o teu produto e tu queres ver o teu produto live, tu queres ver aquilo que tu estás a fazer, estavas a codificar. Não queres Exatamente. estar a resolver bugs. Sim. Ele quer, tipo, sair daquele assunto e ir para o próximo, né? Yeah. Ok, nice. E vocês aí também usam... Eu acho que o uso do Scrum é universal, né? Aliás, Yeah, Agile, nesse caso, é universal, né? yeah, I guess muitas das empresas agora estão a adotar Agile, acredito. Eu sempre trabalhei em Agile. E vocês aí tem diferença... Tu conseguiste, quando tu chegaste aí na Alemanha, conseguiste entender uma diferença entre os programadores daqui e daí? Ou todos são iguais? São completamente iguais mesmo, tipo, Coisa. sames. Eu acho que os daqui são um bocadinho mais pacientes que os demais, actually. Yeah. Mas já, em termos do resto é igual. Mas esses daqui são muito mais pacientes. Mas são a mesma idade. Hum. Porque os mais velhos são mais pacientes, mais profissionais e tal. Mesmo os jovens são... Bem, eu sou a mais nova, mas já, mesmo os da minha faixa etária, assim, elas são pacientes. Ok. Como é que tu vês a questão da inclusão feminina nessa tua área em particular? Já tem muitas mulheres, etc. Há mulheres, sim. Não posso dizer muitas, porque quando eu trabalhava na Vodacom... Não, quando eu trabalhava na Vodacom éramos 4 e o meu manager, que era um homem, então podemos dizer que as mulheres estavam É? Só tinha... Eles geriam uma squad só de mulheres? Exatamente, nós Uau. fazíamos piadas sobre isso. Mas eu acredito que há mais homens que mulheres, vendo de uma forma global, pelo que eu vejo na internet, pelas pessoas que eu sigo, mais homens que mulheres. E na área de programação? Definitivamente há mais homens que mulheres. Aí também é na Alemanha, no geral. Sim, aqui também. Eu acredito que as meninas se sentem, não sei, um bocadinho tímidas, reservadas, porque, olha, é um mundo dominado por mulheres. Eu me sentia assim na faculdade. Eu estava numa turma 16, em que só tinha 3 mulheres, na engenharia de software. Então, tu sentes isso? Mas tinham mais ou menos, pá. Tipo, eu me lembro nos times na IT, não tinha nenhuma mulher, tipo, 0 mulheres mesmo. 3 já era muito isso. E eu, por exemplo, quando eu entrei para o curso de engenharia informática e telecomunicações, tinham muitas mulheres, mas todas iam fazer telecomunicações e não programação. Ixi. Então é mais por aí. Então o mercado ficou nice para vocês. Não sei. Não sei. Mas ok, se calhar vou tocar nesse ponto mais para o fim. Aí na Alemanha, tipo, dá para perceber que tu eras uma pessoa muito comprometida com o crescimento já naquela altura. Quando tu estavas aqui, desde aquilo que tu fazias, já estavas naquela organização, conseguiste ser embaixadora da Microsoft, trabalhaste também com os devs, etc. Então sempre tentaste estar presente nessas comunidades e eventos. Qual é o impacto que sentes que isso teve em ti? Tipo, te ajudou? Qual foi mesmo o benefício que tu sentiste disso? Essas coisas? Eu acho que as pessoas que eu conheci durante esse processo é que tiveram um impacto grande. Porque para mim é assim, muita gente diz, olha, minha inspiração é Elon Musk, minha inspiração é Bill Gates, mas para mim minha inspiração são meus amigos, que também são programadores. Minha inspiração foram meus colegas da faculdade que também conseguiram, porque são pessoas que, olha, eu posso ligar e dizer,
tenho um problema, tenho isso, por exemplo, o Ismael, eu acho que um dia ele vai parar de me atender, eu ligo para ele, olha, eu tenho este bug, peço para me ajudar, eu tenho isso, ele é meu Stack Overflow, Ah, acho que ele é? não sabe. Até hoje isso. Até hoje eu tenho um problema, eu mando uma foto e como é que eu posso escrever esse código, como é que eu posso melhorar isto? Uhum. Estas pessoas são minha inspiração, estas pessoas me fazem eu querer aprender mais, porque olha, eu estou com o meu amigo, ele está falando de uma nova tecnologia, ele está muito entusiasmado e eu fico feliz por eles e é algo que eu fico tipo, ok, eu também quero aprender, eu também quero fazer isso. Então, minha inspiração é todo mundo que está ao meu redor, todos os meus amigos programadores, eu conheço programadores incríveis Yeah. em Moçambique e fora. Uhum. Não é mais, é isso. Ah, então quer dizer que tu continuaste com networking depois do coisa. Quando continuas a participar dos eventos aí. Não, não continuo a participar dos eventos, mas tenho contato com os meus amigos que são programadores, aqueles que continuaram amigos, minhas ex-colegas também. Nice. E o ecossistema tecnológico aí na Alemanha, como é que é? Aqui é bem diferente, mas eu acho que aqui o networking é muito mais intense Uhum. as Moçambique. Por exemplo, se tu vais a uma conferência, eu fui ao AWS Yeah. Summit, tu Yeah. tens lá várias empresas e eles estão dispostos a ajudar, eles fazem follow-up. Por exemplo, se eu conversei com uma empresa hoje, like Red Hat, a empresa vai te contactar, vai te ligar, ok, qual era o teu problema, o que é que eu posso te ajudar, o que é que tu queres aprender, estão aqui recursos, like, o networking aqui é muito nice, compared to Moçambique. Não estou a dizer que em Moçambique não é nice, tu encontras pessoas, mas aqui tu tens contato direto com estas empresas que antes tu só podias ver tutoriais, por aí, por aí. Mas tu estás a falar de tipo uma empresa, tipo tens aí uma conferência da AWS, vais visitar um stand e de Yeah. repente deixas o teu contacto e eles é que te ligam. Tipo o Yeah, follow-up daquilo que estás a fazer. por exemplo, eu recebi uma chamada de uma equipa, não consigo lembrar o nome, eu recebi uma chamada de uma equipa porque eu fui ao stand e eu vi que eles tinham um security feature muito nice para Yeah. coding. Ok. E eles, olha, eu gostaria de aprender mais. E eles disseram, ok, nós podemos te dar uns 15 minutos de demo sobre Yeah. o nosso aplicativo. Just, tu nem precisas deixar teu contato, teu badge, eles fazem scan teu badge, eles já têm lá o teu contato. Então, eles ligaram para saber, ok, quando é que tens tempo, quando é que podemos conversar, o que é que realmente tu queres aprender, qual é a dificuldade. Então, tu tens essa possibilidade de conectar-se com empresas como GitLab, eu conectei-me com GitLab. A Tens, própria GitLab. tens a oportunidade de se conectar, se tens algo que tu precisas saber, um feature, eles ajudam. Nice. Muito bom saber. Eu acho que se calhar nós todos aqui devemos. Seria uma oportunidade para nós também, se fôssemos um pouco mais inclusivos e tal. Agora, só um último ponto que é a questão de tu teres rompido essa barreira de experiência profissional internacional. Como é que é isso? Como é que tu consegues sair daqui do país para ir trabalhar fora? Sei lá, como é que tu consegues uma coisa dessas? Desde o meu ensino secundário, meu pai sempre criou um mindset e disse, tu não tens de ficar aqui. Tu tens de sonhar alto, tu tens de fazer o impossível para ti, tu tens de criar, olha, goals que para ti são impossíveis, tu dizes, eu vou conseguir. Yeah. E foi o que eu fiz. No momento eu disse, olha, eu sonhava em ser piloto, mas eu quero ir para fora, eu quero contribuir para a indústria, eu tenho que tentar. Yeah. Eu tinha que tentar. Então eu decidi tentar nas brincadeiras, concorri no LinkedIn, vi a vaga, tinha alguns requisitos que eu não tinha, mas eu fingi demência. E concorri assim mesmo e consegui. Tipo, tu já havias ouvido falar de test automation, right? Porque tu eras quality assurance aqui. Já tinha ouvido falar porque no roadmap da ICTQB eu já tinha feito o Certified Tester Foundation e no roadmap tu tens Specialist e um dos cursos da Specialist é Test Automation Engineer. Então eu já tinha noção do que era e eu vi que os requisitos que pediam na vaga eram mais ou menos com o que eu já tinha. Alguns eu não tinha algumas tecnologias específicas, mas foi tudo tranquilo. Ok. Tinha muita concorrência, né? Muito. Ok, desculpa. Teve um momento que eu achei que, olha, eu não vou entrar, só estou a fazer for fun. E antes disso, já havias tentado algumas outras coisas?
Já tentei algumas outras empresas, mas não era o que eu queria, deixa eu ver. E o meu target sempre foi não concorrer para vagas just because Yeah. é uma vaga fora, né? Uhum. Eu tenho que concorrer para aquilo que eu quero, eu tenho que concorrer para a empresa que eu quero. Ok. Porque assim, eu não, se é algo que eu não quero, eu fico frustrada muito facilmente. Ok. Então, eu tinha que concorrer para algo que eu quero, uma empresa que eu gosto e que eu acho que está alinhada com aquilo que eu queria para mim. Uhum. E mais Então, tipo, tu desde criança, ok, tu querias ser piloto, hoje em dia estás numa empresa de aviação. Então, é tipo, escolheste mesmo essa empresa, sim, foi uma empresa que tu já havias eu sonhado. sabia, olha, eu não posso ser piloto, mas eu posso contribuir para a área. Eu amo aeronaves. Uhum. Eu tenho uma aeronave chamada Beluga, minha favorita, que eu tenho aqui em casa. Minha favorita. Ah, é? Em É, casa? Tens em casa aí no terraço? tem. Dá um minuto, vou te mostrar. Dá um minuto, vou te Ok, pode mostrar. ser, pode levar, pode levar. Ok. Ah, ok, 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 ok. Yeah, nice, nice. É. Diretamente da Airbus, né? Então, para mim, é mais por aí. Hum. Eu estava a ver até um filme aí, onde vi um pouco de como é que é? Teve um crash aí de um avião da Airbus. Ah, Não sei, mas já, mas era um avião muito seguro, etc. Então, se calhar vocês aí estão a desenvolver coisas de qualidade mesmo, né? Yeah. E agora, dicas para quem está a começar na área da IT, quais seriam? a dica que eu sempre dou às pessoas é experimentar. Yeah. Tu nunca vais conseguir fazer algo sem experimentar. Uhum. Experimenta, erra, tenta de novo, erra, um dia vais conseguir. E as mulheres, para as meninas que estão aqui, todas Para as cheias de mulheres, dúvida. eu sempre digo, façam o que vocês querem, não ouçam coisas que as outras pessoas estão a dizer. Se é o que vocês querem, vocês dizem, ok, eu quero ser programador, eu quero ser software quality assurance. Yeah. It doesn't matter what other people say. Go for Yes. it, study, do the certifications, Yeah. apply for the job, Yeah. and And what? you will get it. Ah, ok, fine, fine, fine. E usar muito o LinkedIn, né? Porque Exatamente. é o LinkedIn. Ok, Zubaida. Ei, já foi uma conversa muito interessante. Nós aprendemos muito. Que horas são aí? Qual é a diferença de horário aqui? É Com a mesma hora. a mesma hora mesmo com a Alemanha? Uau, Agora nice. sim, mas em agosto vamos acertar os relógios, teremos diferença de uma hora. Quem é que Não em vai, agosto, quem é que outubro. vai ter que acertar relógio? Ou a hora vai se perder automaticamente? É uma coisa estranha. É assim, tipo, se tens um telemóvel, né? Hum. Tu vais dormir e de repente vês que a hora foi acertada. Like, era 3 horas, eles recuam para 2 horas. Ei, Mas se tens um relógio que não é automatizado, tu tens que ir e recuar a uma sério? hora a Então 3 horas. vocês mesmo é que têm que recuar as horas. Yeah, se não é automático, like telefone, PC, tu tens que ir para lá, Uhum. acertar para dar 3 horas, recuar para 2 horas. É Uau. muito complicado. Eu fiquei confusa quando aconteceu no ano passado. É, pelo menos esse trabalho nós não temos aqui. Mas já, Yeah, tu, para tu, mim tu foi já foste, estranho. já foste a fundo para entender o porquê disso realmente. Isso faz sentido. Make E sense. não, para mim não faz sentido. Eles dizem que estão a tentar pôr o dia mais longo porque é inverno, mas não muda nada. Vai Ah, é por causa horas, disso. está Yeah, yeah, escuro. yeah. Ok, ok. Porque nós por acaso até estamos nesse período, já passamos desse período onde 17 horas já estava escuro, muito escuro. A partir Hum, de outubro já tá escuro, às 17, ok, ok. 18. Agora fica claro até às 21, né? Eu tenho tudo fechado, por isso não dá para ver. Ok, ok, Mas ok. Fine, 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 fine. Ok, pá. Epá, Zubaida, foi um prazer te receber, pá. Espero ter a oportunidade de falar contigo mais vezes. Eu ainda vou precisar de entender, ou tipo, por exemplo, tu aqui falaste da questão do... Tens mais certificações, tens Certified Tester Foundation Level, sei lá, Cyber Security Essentials, Cyber Security Fundamentals, Kubernetes, sabes tudo isso? Tipo, tu tens que saber isso tudo. acho que sim, né? Acho Yeah, que sim. Terraform, etc. São coisas que tu mexes mesmo. Tudo isso para Yeah, ser QA. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Ok.
Ok, Zubaida, muito obrigado, pá. Tenha um bom descanso aí Obrigada, e eu. até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.